Bom dia, então, a todos que chegaram depois. Oi, Glenira, bom dia. Sabrina, bom dia a todos os presentes aqui. Sejam todos bem-vindos. Instala-se confortavelmente no nosso ensinamento. Nós estamos hoje com esse ensinamento encerrando o capítulo do Yamakavaga, que são os versos pares, que é o capítulo inicial do Dhammapada, que é o ensinamento do Senhor Buda. Na próxima semana, nós já vamos dar início ao capítulo sobre a diligência, esse importante elemento da prática budista. Então, hoje, nós vamos ver os versos 19 e 20 desse primeiro capítulo, que trata dos versos pares. Então, como tradicionalmente, eu estou seguindo aqui no texto dessa publicação da Palas Atenas, a tradução do Nissim Cohen, para depois a gente ver a nova tradução. E o Buda, então, vai dizer no verso 19: embora muito ele recite as escrituras, mas não agindo segundo o seu espírito, o homem negligente é como um vaqueiro a contar o gado alheio. Ele não compartilha da vida do recluso. E ele vai dizer, então, no verso 20: embora pouco ele recite as escrituras, mas já agindo consoante o ensinamento, tendo abandonado luxúria, ódio e delusão, possuindo mente totalmente liberta e correto conhecimento, desapegado de qualquer coisa neste ou noutro mundo, ele compartilha a vida do recluso. Então, nós vamos ver como é que ficou essa nova tradução, que já está sendo feita. Na verdade, o texto base já está todo pronto, mas eu, gradualmente, a cada dia de ensinamento aqui, a gente sempre faz uma revisão na tradução. Então, vamos prestar atenção no que diz, então, o 19. Mesmo que o homem recite frequentemente muitos textos sagrados, mas que de forma imprudente não o coloque em prática, sendo descuidado, desatento, não agindo de acordo, ele, o negligente, não vai compartilhar a vida com os homens virtuosos, os ascetas, pois seria tal como um vaqueiro que conta as vacas dos outros. E aí o Buda, quer dizer, ele vai dar em outro ensinamento, e aí no Dhammapada foi colocado na sequência. O seguidor da lei, a lei na tradução hinayana é o Dharma, a maneira como o Dharma é chamado. Mesmo que recite apenas uma pequena porção de textos sagrados, mas age de acordo com o Dharma, tendo abandonado o desejo, o ódio e a ignorância, a agitação, possui verdadeiro conhecimento e serenidade da mente. Ele não é apegado a nada nesse mundo, ou o mundo dos devas, ou dos mundos futuros, os mundos por vir. Tem, de fato, uma participação na vida ascética, na vida religiosa. E, então, como é que a gente vai começar isso? Contando as historinhas, a historinha, que é o comentário de Buddhaghosa, e hoje eu trouxe a história para começar, porque é importante para vocês entenderem em que contexto o Buda enunciou essas estrofes. Então, como vocês sabem, é o comentário de Buddhaghosa, que é o único comentário que há desse texto do Dhammapada. E o Buda, então, vai contar a história de dois irmãos. Eles viviam lá em Savatthi, tinham lá a vida mundana deles, e um dia eles resolveram ir lá no monastério, próximo dali, onde vivia o Buda com a Sangha, com a comunidade. Então, eles foram lá, viram aquela comunidade lá de monges, pessoas que haviam abandonado a vida mundana, estavam na vida religiosa, e aí eles resolveram, eles também, abandonar a vida mundana e pedir ordenação monástica. E aí eles ficaram vivendo lá no monastério. Passados 5 anos, eles foram lá falar com quem? Com o Buda. E aí falaram: Senhor, quais são nossos compromissos, qual é a nossa obrigação aqui? O que nós devemos fazer
aqui no monastério. Aí o Buda disse a eles: há dois caminhos, o caminho do estudo e o caminho da meditação. Aí o mais velho disse: eu vou seguir esse caminho da meditação. Por favor, me dê as instruções que eu vou seguir esse caminho. E o mais novo pediu, então, as instruções sobre o estudo. E aí ele recebeu as instruções do estudo e cada um deles, né, foi fazer, né, seguir as suas práticas, seus estudos. O mais velho, então, atingiu o nível de Arhat, né, depois de ter praticado muito e muito, muito, e passou a ter um grupo de discípulos. E o mais novo também seguiu seriamente, com disciplina, e ele sabia todo o Tripitaka, né, o triplo sexto, e, enfim, atingiu né, o conhecimento de todo o texto, né, do Tripitaka, e também passou a ter um grupo grande de alunos, de 500 discípulos. Aí, um dia, eles estavam, os alunos lá do monge mais velho, que havia decidido pelo caminho da meditação, falou assim, os alunos dele perguntaram para ele: Senhor, nós gostaríamos de ir lá visitar o Buda. Aí ele falou: não, tudo bem, podem ir, eu não posso ir agora, mas vocês vão lá visitar o Buda, rendam homenagens a ele, né, façam oferendas e tudo, e também aos 80 monges anciãos, né, que eram os principais lá do monastério onde vivia o Buda. Mas, na volta, passe lá para ver o meu irmão mais novo. E assim os discípulos, né, desse monge mais velho foram lá, prestaram homenagens, renderam homenagens ao Buda, aos 80 anciões, e depois passaram lá para ver o irmão dele mais novo. Aí chegaram lá, né? O irmão mais novo perguntou assim: vocês são alunos de quem, hein? Qual é o nome dele? Aí eles responderam: do seu irmão, aquele, né, que é monge também. Mas o que vocês aprenderam com ele? Que textos? O Tripitaka. Aí ele pensou assim: aquele meu irmão lá não sabia uma estrofe quando ele foi ordenado, e aí foi pela floresta e arranjou esse monte de alunos aí. Aí, passado algum tempo, o que aconteceu? O próprio monge, esse mais velho, foi lá visitar o Buda, né? E aí também rendeu homenagens ao Buda, rendeu homenagem aos 80 monges mais velhos. E aí, na volta, ele passou lá para ver o irmão dele mais novo. Aí ele, né, foi lá, né, estar com o irmão dele, né? E aí o irmão dele pensou: esse daí, né, foi lá, não sabia uma estrofe, foi lá meditar na floresta e já começou com os pensamentos de malevolência, né? Aí o Buda, percebendo o que estava se passando ali, pensou: mas se esse aí ofender um aluno meu, ele vai direto para o inferno. Eu estava bravo, amorosamente, compassivamente bravo com ele, né? E aí o que o Buda fez? Como viu que os dois estavam ali, né? Os dois irmãos estavam ali, né? No momento anterior a uma discussão, o Buda foi e sentou do lado deles, né? Num assento que havia sido previamente preparado para ele. Aí sentou o Buda e os dois irmãos. E aí o Buda perguntou, então, para o mais novo, né? O que você sabe, então, sobre o primeiro dhyana, né? Que é o primeiro nível de absorção meditativa? Aí ele respondeu corretamente. Aí o Buda perguntou, então, a respeito do segundo dhyana. Aí ele já ficou assim, sem saber responder. Aí o mais velho respondeu o que era o segundo dhyana. E aí o Buda foi fazendo uma série de perguntas, e o mais novo não respondia nada, mas o mais velho ia respondendo tudo, né? E aí o Buda ficou muito, né, satisfeito com aquilo, aprovou, né, a atitude, né, desse mais velho, que ele havia obtido a compreensão do que vinha a ser o Dharma, né, o ensinamento do Buda. Aí todos os Devas, Nagas, Garudas, todos também deram aprovação. E aí os alunos do monge lá, do mais novo, né, ficaram irritados com o Buda. Aí perguntou: mas por que o Buda fez isso, né? Ele deu a aprovação para esse velho monge, né, que não sabe de nada, né? Não reconheceu os méritos do nosso mestre, líder de 500 monges,
e conhecedor das Escrituras. Aí o Buda disse, né? Por que vocês estão dizendo isso? O vosso mestre é como um guardador de gado, mas o outro é como proprietário de um gado, né? E ele desfruta de todos os benefícios com regozijo. E aí, nesse contexto, o Buda enunciou essas duas estrofes, né? Colocando aquele que segue a via do estudo e aquele que segue a via da prática. E aí, ao final, né, desse ensinamento, muitos atingiram, né, os níveis de Sotapanna, Sakadagami, Anagami e Arhati, né? E aí essa exposição do Dharma foi benéfica para uma grande multidão de seres. Então, isso aqui, gente, é o que o Bokar Rinpoche nos traz num verso onde ele condensa de forma belíssima isso que o Buda explicou aqui. E nós vamos fazer muitas reflexões hoje ao longo disso. E o Bokar Rinpoche diz assim, isso aqui, gente, é para guardar no coração, na nossa mente, né? Palavras agradáveis, sentido profundo, alta filosofia. Não esgote nem teu corpo, nem tua mente, tentando obter tal Dharma. Os ensinamentos que recebestes, de acordo com as tuas capacidades, tenha confiança neles e pratique-os. Aí estará, né, o benefício para a tua mente. Esse é um resumo do que o Bokar Rinpoche viu no Dharma. Qual é realmente a nossa atividade? E esse caminho é um caminho assim perigoso, porque nós vemos tanta beleza, tantas palavras bonitas, tanta alta filosofia, tanto conhecimento tão aprofundado, né? Imagina o que se tem nessa tradição, né? Que já vem, né? O Buda é herdeiro de uma tradição que remonta a 5.000 anos e com o Buda 2.500 anos. Então, imaginem os sábios do passado, né? Os sábios de hoje que, né, ficam perdidos nas redes sociais, nos conceitos consumistas e iludidos que temos hoje. São pessoas que viviam nos monastérios e estudavam profundamente, praticavam profundamente. Então, é um conhecimento muito profundo, mas muito fascinante também. Nós devemos ter muita atenção com isso, porque a nossa apreensão egocêntrica gosta de tudo que as fascina. Mas nós devemos estar muito atentos para ver exatamente qual é a nossa função como praticantes do Dharma. Porque nós podemos terminar a nossa vida, né, mesmo tendo tido contato com décadas com o Dharma, e terminar, tal como aquele lá que era só, como o Buda falou, o guardador de gado, né? Mas nós devemos realmente tomar posse, ser como o proprietário lá do gado, que foi a metáfora que o Buda usou, e usufruir de todos os benefícios. O guardador do gado, ele não usufrui dos benefícios do gado, ele é só o guardador. Mas aquele que é proprietário, né, que toma posse e realmente pratica, ele vai ter todos os benefícios, e como é dito aqui, com regozijo. Então, é esse que é o nosso caminho aqui. Então, essas são as duas imagens aqui, né? Aquele que se dedica somente ao estudo, que pode, né? Tem, como vocês sabem, nas grandes universidades no mundo inteiro, né? Tem a disciplina sobre o budismo, né? Da tradução histórica, filosófica. Isso aí é clássico, né? E é maravilhoso, né? Tem bibliotecas maravilhosas também nesses departamentos das grandes universidades. Isso é uma via possível, é uma área do conhecimento humano, nosso humano, que foi feito pelos mestres, né? Uns eruditos, outros eruditos e realizados, como se diz, mas é um conhecimento humano. Mas isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é quando nós realmente colocamos o Dharma em prática. E aí, o que vai acontecer conosco é da gente ser realmente esse proprietário do gado. Então, vem aqui algumas reflexões que eu vim
fazendo ao longo dessa semana, enquanto eu preparava esse ensinamento para vocês. Então, a primeira delas, né? Vamos iniciar com o texto de Lojong. Lojong, gente, é o coração do Dharma. Tá? Ali está resumido todo o ensinamento do Senhor Buda. Os 59 versinhos que estão ali assim, o ensinamento do Buda, o Dharma, de forma condensada. E com a prática de Tonglen, que é a prática soberana para que a gente possa se livrar da nossa apreensão egocêntrica. Então, eu vou usar aqui os 4 critérios de progresso que está no texto de Lojong do Chekawa Yeshe Dorje, que é o texto de Lojong que a gente usa frequentemente nos nossos ensinamentos. Né? Os textos de Lojong são mais de 35 textos, mas é o de Chekawa Yeshe Dorje que a gente usa aqui. Então, como é que a gente vai saber que a gente está praticando o Dharma de uma forma correta, aquela que a gente vai realmente ter um benefício? Então, primeiro versinho. Todo Dharma se resume a um só objetivo. Pedro, qual é o objetivo? Muito bem, eu gosto quando respondem assim. Eliminar a apreensão egocêntrica. Esse é o objetivo de todo o Dharma. Então, quando nós estamos praticando, o Lama, né, o nosso Lama que a gente escolheu, que dá a instrução da gente, vai ajudar a gente nesse processo. Mas isso aqui é uma autoavaliação, para a gente ver assim, a minha apreensão egocêntrica está diminuindo? Então, está no caminho certo. Agora, se a gente está enriquecendo lá nossos dharmas mundanos, se a gente está querendo, né, mais fama, está livre da dor, né, está querendo ter prazer, né, está querendo elogios, está querendo fama e tudo mais, sai daí, está errado. A gente tem que ver se a nossa apreensão egocêntrica está diminuindo. Esse é o parâmetro principal. Isso aí não tem dúvida em relação a isso. Mas aí como é que faz, né? Como é que a gente vê isso, né? Aí o segundo critério de progresso. Entre 2 testemunhos, fique com o melhor. Gente, olha, é a satisfação da gente ver que a pessoa sabe esses versinhos de cor, entendeu? E coloca eles em prática, né? Entre 2 testemunhos, fique com o melhor. O que é isso? Quando vem um coleguinha, um amiguinho falar a respeito da sua prática, não interessa, né? Trate-o de forma gentil, mas realmente não interessa. Nós temos que desenvolver a nossa consciência para ver se a gente está praticando direito ou não, se a gente está se iludindo ou não, porque é uma via fascinante. A gente pode se fascinar com diversos elementos que vão surgindo ao longo do caminho. Aí o terceiro critério de progresso: mantenha sempre e apenas uma disposição feliz, atenta, relaxada, de boas, em relação a todas as experiências que a gente passa. Essa experiência que, né, a nossa vida humana é cheia de percalços, de dificuldades, de doença, de perdas. Mas a gente vai com a nossa mente estável, tranquila, serena, relaxada, manter essa atitude feliz e consciente. Não é assim uma felicidade boba, uma alegria boba, não. É um estado da mente estável, pacífica, passando por todas as dificuldades que são naturais aqui na nossa existência humana, né? E o quarto critério de progresso é: se poderes fazer mesmo distraído, é porque a mente está treinada. Então, no começo, é como a nossa meditação aqui, né? A gente começa usando atenção, vigilância, concentração, todos os elementos da meditação, mas depois a gente vai ficando treinado, não precisa ficar
agora é atenção, agora é a vigilância, agora é isso, agora é aquilo outro. Não, a gente já chegou num nível que a gente já está relaxado e nós podemos viver o nosso cotidiano dessa forma. As dificuldades virão, mas a gente, com a mente estável que a gente conquistou através da nossa meditação, a gente vai passar pelas diversas experiências de uma forma mais tranquila. Então, é preciso aqui lembrar sempre desses 4 versinhos, que são o capítulo lá sobre os critérios de progresso de Lojong. Isso aqui é provinha que a gente vai fazer para a gente mesmo. Né? Para que está servindo essa minha prática no Dharma? É para isso? Se não é isso, volta lá para o caminho, não tem problema nenhum. É só voltar para o caminho direito. Então, quais são os benefícios, né, que o Buda falou aqui? Alguma dúvida até agora, gente? Porque tem umas carinhas novas assim que eu não conheço. A gente já vai falando como se a pessoa já soubesse. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá? Pois é. Bom, então, vamos ver. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer, né? A gente não pode deixar a dúvida se consolidar, né? Porque depois é mais difícil. Então, quais são esses benefícios? Né? O que a prática vai trazer para a gente? Né? Primeiro, essa mente estável, que a gente vai treinar lá na nossa meditação formal e vai trazer isso para o cotidiano. E essa mente relaxada, né? Diante de todas as adversidades. Como tem lá nos ensinamentos, se é a doença que vem, bem-vinda a doença, que oportunidade de prática. Se é a morte que vem, bem-vinda a morte, que oportunidade de prática que eu tenho. E se com essas, né, que são os grandes problemas, né, além da velhice, como do nascimento humano, com isso a gente pode colocar para todas as dificuldades que a gente vai ter ao longo da vida. Né, como o nascimento humano. Né? A gente é movido pelo desejo, imagina quantos sofrimentos vêm por conta do desejo. Né? Então, algumas reflexões aqui sobre quais são esses benefícios. Tá? A primeira coisa, né, é os critérios de progresso do Lojong. Mas aí vem algumas reflexões referentes a isso. Né? Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Dos benefícios. Subjugar as nossas fraquezas e os nossos defeitos, que são as nossas emoções. Quando nós começamos a praticar o Dharma, nós vamos aprender a subjugar as emoções. Todas elas, né? Do desejo à aversão, passando aí pelas 84.000 emoções, chamadas de perturbadoras, né? Porque elas realmente fazem a gente gerar mais karma negativo ainda, né? Então, subjugar a nossa fraqueza e os nossos defeitos. Quando a gente se acha fraco diante de uma situação qualquer, isso é uma situação de vítima, isso aí é preguiça. Nós devemos sempre confiar na nossa potência de encarar os desafios todos. Isso a gente consegue com a nossa mente estável, relaxada, tranquila, pacificada, que a gente vai ganhar o quê? Com a nossa prática, né? Segundo, rejeitar as emoções, né? A malevolência, o orgulho, né? A presunção, a arrogância que a gente tem em relação a algumas coisas. A gente achar que sabe tudo, né? Eu já sei tudo. Feito o outro lá, o pobrezinho, sabia todo o tripitako. O Buda pegou ele, entendeu? O camarada não sabia nada. Mas a gente acha que a gente sabe. A gente, de fato, não sabe. Estamos no caminho. Né? Porque o Dharma não vai ser um conhecimento como esse que a gente aprendeu na escola, todo mundo aqui aprendeu a ler, aprendeu cada um na sua área de conhecimento. É um conhecimento vindo da experiência. É um conhecimento que a gente
em geral, não teve nem contato por isso, né? De ver como é que é realmente a realidade. A gente aprendeu coisas, né? Todo mundo aí, né? Não, a gente aprendeu coisas ao longo da vida, a gente acumulou conhecimento, mas qual é a experiência que a gente tem em relação àquilo, né? Em geral, é muito pouco. E aí, outro, né? Importantíssimo, assim, critérios de progresso. Esse não é do Lowell Jones, aqui foram algumas reflexões, né? Desenvolver a modéstia, o contentamento e a humildade. Eita. Esse é um critério de progresso, né? Quanto tempo você está praticando o Dharma? Isso aqui, você já desenvolveu essas qualidades? Humildade. Ou a gente já chega assim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Ainda mais com as redes sociais hoje, que, né, inflamam assim, a apreensão egocêntrica no nível máximo, né? A gente está mais humilde, está mais modesto, desenvolveu o contentamento. Não veio banana dentro do meu pastel. Tá bom, não veio, entendeu? A banana foi lá para o outro. Tem 2 pedaços de banana no pastel do outro. No seu não veio. Pronto, tá ótimo assim, gente. É o que temos para hoje, o contentamento. Mas essa é a atitude que a gente tem no samsara. Não quer, vai lá discutir, não estou aqui reclamando, né, da vida, mas é assim que a coisa acontece. Mas pode ir lá, né, se você quiser achar, pode ir lá no Procon, fazer compassivamente, né, fazer uma queixa lá no Procon, porque não veio pedaço de banana dentro do seu pastel. Mas a gente vai adotar uma atitude verdadeiramente de contentamento. É o que temos para hoje. O que temos para hoje é o quê? É isso. Às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim, mas com atitude pacífica, relaxada, atenta, a gente passa pela experiência, né? Outra coisa, né? Critérios de progresso. Tomar como reais o que é irreal. A gente já viu isso, né? São os versinhos anteriores lá. Quando a gente não tem como experiência as experiências tais como elas são. Sofrimento, impermanência e desprovido de natureza própria. Isso aqui é meio profundo, também não é colocar um selo na coisa, né? Você vê, eu sei que isso aqui é impermanente, e vira um discurso, né? Não, é impermanente mesmo. Você vê essa impermanência no seu corpo mesmo, se estragando dia a dia. Você vê a impermanência mesmo lá no bolo de chocolate, no prazer qualquer que você tenha. É viver a coisa. Não é só eu sei que é impermanente. Tem gente que é assim, é impermanente, mas aí na hora que o circo pega fogo, a pessoa desespera. Mas você não sabia que era impermanente? Não sabia, né? Estava igual lá o outro pobrezinho, recitando lá o Tripitaka, mas de fato não sabe nada. O outro, né? Ter um regozijo nessa verdade, nesse real da experiência, né? É encontrar essa felicidade, né? E essa recompensa, esse benefício na experiência tal como ela é, que a gente chama lá da talidade ou nascindade. A gente sabe que a experiência, né, enquanto experiência no samsara, né, com a mente dual, a gente sabe da natureza dolorosa dela. E digo de novo aqui, não se trata de botar o selinho de dukkha na coisa, não. É realmente perceber o caráter insatisfatório da experiência. Né? Passar a realmente experimentar, através da nossa prática da meditação, as coisas tais como elas são. E aí sim, né, é o que a gente diz que é a perfeição, a beleza, o sagrado, que é essa visão, né, que nos traz o Vajrayana. No fundo, tudo é perfeito. Tudo é sagrado, porque a nossa mente é sagrada. Mas para a gente chegar lá, amiguinhos que temos prazer,
praticar a meditação, tanto no aspecto formal, quanto ela no aspecto no cotidiano. Tá? As duas coisas são importantes. Não adianta a pessoinha assim, ir lá fazer a sua meditaçãozinha formal, de 1 hora, 2 horas e meia, 15 minutos, 10 minutos, e ser um traste na vida cotidiana. Não adianta nada. Olha lá os critérios de progresso. Tem mais, né? Fiz assim uma seleção para vocês de critérios de progresso. Mas tem muita gente, infelizmente, é a extensa maioria dos praticantes. A pessoa pratica, está lá com a proteção da divindade que ela inventou, e fica satisfeita. É um budista assim. Não entendeu nada, o pobrezinho está lá, guardando o gato, não tem benefício nenhum. Esses são os critérios para a gente avaliar, né? Para a gente realmente desfrutar dos benefícios, né? E aí a prática, né, da humildade, da simplicidade, é o quanto que a sua vida é simples. Olha ao seu redor, olha aí na sua casa, no seu trabalho, né? Quantas bobaginhas você tem de coisas eletrônicas e tal, que realmente você não precisa daquilo para a sua sobrevivência. E a gente vai acumulando coisas, entendeu? Coisas, vai acumulando coisas, entendeu? Simples, gente. Simplifica o dia. A gente se estressa, se cansa, porque a gente complica o nosso cotidiano. E a atitude, né, que um praticante vai desenvolvendo é a simplicidade. Menos coisa, o cotidiano mais simples, né? Facilitando a nossa existência aqui. A gente é só um corpo humano, gente. O pessoal lá na savana, né? Há quantos milhares de anos atrás, depois as eras glaciais que a gente atravessou também. Não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada disso. Sobrevivemos a dificuldades imensas como humanos. Isso que, contando com o nosso próprio corpo, a nossa capacidade aqui desse corpo humano, e o que, gente? A solidariedade. Foi isso que fez com que a gente sobrevivesse enquanto espécie. Senão os mamutes lá tinham comida a gente lá atrás. Entendeu? Mas não. Um pobrezinho morreram, mas outros sobreviveram. Então, é isso. A gente continua o mesmo ser humano. Né? Tem-se uma ideia de evolução, mas é o mesmo corpo humano. Mesmos ossos, mesmos músculos, mesma cabeça, mesmo cérebro. Né? Teve umas partes que foram acrescentadas, desenvolvidas e tal, mas somos o mesmo bichinho. A gente não precisa de tanta coisa. Cria, né, a sociedade, né, de consumo, e tem um consumo espiritual também, que se cria uma necessidade de ter, né? Eu me lembro que tem uma pessoa que falou, viu o texto, né, no porta-texto, eu quero esse texto também, né? Eu quero esse negócio, né, para pôr os meus textos. Gente, é só uma forma de respeito. Me lembro de uma história também que a pessoa viu que tinha um marcador aqui dos milhares, eu quero esse aqui também, né, para mim. A gente não pode cair nessa falácia, né? Não é isso que vai trazer a nossa prática. Milarepa não tinha nada disso e virou, né, um desperto desse. O Cassis também não tinha um monte de coisa, tá lá. Quantos mestres da nossa linhagem de Shambhala não tinha nada disso, né? Mas eles tinham o que é mais importante, que é a prática pessoal, né? E aí seguem, né, os critérios de progresso, né? O quanto que nós estamos menos reativos em relação às situações do cotidiano. O quanto que a gente se comporta de uma maneira pacífica diante dos acontecimentos. E aí a reatividade não é só da prática da paciência em relação a uma situação de raiva, de agressão, mas também é uma atitude pacífica diante dos diversos estímulos que aparecem. Agora tem não sei o quê. Sei lá, uma dieta nova, um exercício novo, uma televisão nova, um não sei o quê novo. A pessoa, eu quero, né? Nós somos levados pelo desejo. Então, quanto que nós
baixamos a nossa bola em relação à nossa reatividade, a todos os estímulos. Isso é critério de progresso. Outro critério de progresso, o quanto que nós abrimos mão dos nossos recursos. Quais são os recursos que a gente tem? A gente tem o nosso tempo, a gente tem os nossos recursos financeiros, tem o nosso conhecimento, né? Tem o nosso sangue, tem a nossa medula, a gente tem um monte de recursos. O quanto que a gente coloca isso para ajudar o outro? Critério de progresso. O que é isso? Generosidade, está lá a primeira paramita. A gente faz um balancinho, né? Quanto que você guardou para você, que você escondeu, um pedaço de pudim lá, escondido, mocado lá no final da geladeira, para ninguém comer, dá para o outro. Aí, uma vez aqui no ensinamento, a pessoa, mas às vezes a pessoa nem vai comer, não interessa, você deixou para o outro pedaço de pudim. Mas o pudim vai estragar. Deixa estragar, não importa que você deu, e não fica pensando no pudim que não comeu. É isso, dá para o outro, gente. Se tem, dá, entendeu? E a gente, com a nossa prática, a gente vai descobrindo uma imensidão de recursos que a gente tem. Um silêncio que a gente pode oferecer, uma palavra que a gente pode oferecer, um sorriso, não custa nada, gente. Entendeu? Às vezes uma palavra mais dura, mas tudo com sabedoria, não é para estar aqui usando a nossa presença egocêntrica para se colocar superior aos outros, né? Isso é muito importante, tá? Porque nós todos aqui estamos sobre o jugo da apreensão egocêntrica. Né? Dadzinha. É sempre importante a gente ver a palavrinha em tibetano. A gente foi, né, desde os tempos sem princípio, mas se não quiser pensar nisso, pode pensar nessa vida aqui, né? Acumulando conceitos, elaborações, né? Gosto isso, não gosto daquilo outro, sou indiferente a isso, né? Enfim, as diversas situações que nós passamos, e a gente foi criando, né, essa identidade sólida, né, separada do outro. E essa apreensão egocêntrica é a causa de todo o nosso sofrimento. Não tem isso, né, de fato, né? Nós não somos separados, né? Não tem nenhuma célula nossa que seja separada do ambiente. A gente está aqui respirando o tempo todo, está entrando oxigênio, saindo gás carbônico, a gente está trocando com o ambiente, a gente está trocando com quem está do lado, está trocando com as plantas. Né? O nosso alimento, né? Tudo é troca, a gente está nesse constante câmbio, né? A nível químico, físico, tudo, essa troca constante. E com o outro também, né? Uma forma mais de ser humano, né? E com todos os seres, né? Então, é esse o caminho da prática. Nós vamos nos liberando dessa apreensão egocêntrica e que a gente tanto defende. Né? É o meu time de futebol. Né? E aí vai lá e agride o outro. É do outro time. Né? O desenvolvimento do respeito em relação ao outro. Em relação às escolhas do outro, qualquer escolha que seja. Seja lá da corrente filosófica que você defende, o time de futebol, não interessa. São as escolhas pessoais de cada um. Então, respeito. Como a gente já falou aqui, né? O objetivo lá no final, lá, o que é o Buda, a atividade espontânea dele? É desenvolver respeito e amor por todos os seres, de forma equânime. Esse é o critério sublime, né, de progresso na prática.
Isso é importante. Isso aqui, ó, entre dois testemunhos, fique com o melhor. Não é o coleguinha que vai dizer para você que você está fazendo isso, aquilo, outro. Não é para o outro ver que você está fazendo uma prosternação. Tinha uma pessoa aqui antigamente que chegava sempre atrasada, a pessoa ia aí fazer prosternação para o lama sucunã e fazer prosternação para o lama trilê. No meio do ensinamento, entendeu? Como se fosse assim um ser, um devo. Chegava assim. E eu falei, meu Deus, agora a gente esperava, né? Eu estava traduzindo o lama trilê, eu esperava a pessoa fazer, mas não precisa, chegou atrasado, entendeu? Está no ensinamento, não vai fazer a sua coisa. A gente pode fazer a prosternação mentalmente, né? Não precisa ir lá fazer uma coisa, mas a gente gosta, né? A apreensão egocêntrica gosta de ir lá mostrar o que fez, as iniciações que tem, como se fosse um diploma, um cursinho que fez. Mas gente, estou falando aqui, mas é isso. A pessoa, porque eu já tenho isso, eu tenho não sei o quê, tem fotinho com ripotinho, não sei das quantas. Muito cuidado nisso. Não é isso a prática, né? Esses aqui são os critérios de progresso, né? Tudo claro até aí, foi muita coisa, muitas palavrinhas novas. Alguma dúvida por aí? Que nós vamos entrar, então, na parte da meditação, que foi a parte lá que o nosso monge mais antigo resolveu seguir, e aí ele se tornou o beneficiário. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Eu já falei isso, meditação guiada não é meditação. Fazer meditação também com os coleguinhas também não é meditação. Se vocês estão ali como praticantes realmente, cada um a sua, praticando direitinho, aí é benéfico. Mas o fato de estar num grupo, né? Porque as pessoas confundem um pouco com socialização. É bom também, entendeu? A gente pode sair daqui, ali vamos tomar o nosso chá daqui a pouco, chá de camomila, né? Erva doce, né? Para as pessoas não confundirem que chá que é esse chá que a gente toma aqui. É importante, porque tem as confusões aí que as pessoas fazem. Não é meditação, não é socialização. Socialização é muito bom também, sobretudo para idosos. Mas, para um praticante, não interessa. Se está junto, está bom, está junto. É uma circunstância que tem que passar. Mas não precisa de coleguinha para meditar. É a nossa mente só. É nós. Infelizmente, é um caminho profundamente solitário. Né? Se a gente tem companheiros, é bom, porque a gente anima um ou outro. Vamos fazer a prática. Mas não é porque está com um coleguinha que a prática vai ser melhor. Tá? Então, isso é importante, né? Assim, o que a gente vai fazer? Já viu aqui bastante no nosso retiro de Chinê, é o uso da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa vigilância, tendo por base a nossa consciência. E orientar voluntariamente a nossa atenção sobre um suporte. Isso é meditação, gente. Não tem devoção com divindade, não tem nada disso, não. Entendeu? A gente vai pegar a nossa atenção, que às vezes a gente nem sabe que tem, mas vai descobrir, eu tenho atenção. Olha como é que eu consigo concentrar e depois soltar essa concentração sobre um suporte. Os suportes físicos, que todo mundo já conhece, e os imaginários, que no Vajrayana são as divindades, os idanos. É isso que a gente vai fazer. Isso é a meditação. E não adianta a gente ficar na nossa meditação, seja de 5 minutos ou 2 horas e meia, entendeu? E sair dali e destratar os outros. Não adianta nada. Perda de tempo, entendeu? Não vale de nada. Mas tem muitas pessoas que se enrobustecem com aquilo, né? Aquilo, porque a minha prática está ótima, mas como é que ela olha o outro? É com respeito, é com consideração. A pessoa se tornou mais humilde, tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Não, aquela prática ali não está servindo de nada, gente. É perda de tempo.
Entendeu? Vai comer uma goiaba, uma laranja, uma tangerina, vitamina C, mas tudo. É sério isso, gente. Tem que saber exatamente qual é a nossa função aqui, como praticante realmente, né? Então, como é que é essa mente sã que a gente vai desenvolver? Essa mente sagrada, né? Pura, imaculada, né? Nossa sanidade mental está sempre presente, né? Ela é de uma fabulosa sacralidade, né? Então, é isso que a gente vai desenvolver, né? Perceber esse caráter puro e imaculado da nossa mente. Né? Tem uma imagem, né? Uma metáfora que se usa no budismo, né? Que diz que, né, o sol está encoberto pelas nuvens, não tem isso? Né? A nossa natureza de Buda está encoberta pelas nuvens. Todo mundo aqui já ouviu isso, né? Mas não é o sol, não é o céu que está encoberto. O que está encoberto é a cidade. Somos nós, né? No Sansara. Nós, né? A nossa mente é brilhante tal como o sol. Se a gente vê as experiências como dolorosas, insatisfatórias, é por causa das nuvens. E as nuvens, o que são? As emoções perturbadoras, a ignorância e o karma. Então, isso aqui é uma evolução, né, do nosso pensamento enquanto praticante. Né? Passar dessa perspectiva assim, que o sol está encoberto pelas nuvens. Não, a gente é que está encobrindo a realidade. Nós somos o sol. Nossa mente é sagrada e pura, imaculada. Se a gente está vendo probleminha, é por conta dos véus. Mas a gente está vendo, né, a experiência imaculada por conta dos nossos véus. Então, essa é uma mudança de perspectiva que a gente vai desenvolvendo com a nossa prática. Então, se a gente está com probleminha, de quem é o probleminha? Qual é o... Reclame de apenas uma coisa. Isso aqui não está aqui no Lodion. Reclame de você mesmo. Se tá ruim, se está insatisfatório, quem é responsável? É tu. Oxe, tem gente que não gosta. Isso não quer dizer que você não vai fazer um boletim de ocorrência ou vai lá no PROCON, mas compassivamente, né? E aí essas perguntinhas, né, que nós humanos, né, que tem a bênção de fazer, né? O que eu sou, o que eu sou, por que eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Que são perguntas nossas profundas humanas, né? O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui? É um benção, né? Tem muitos que morrem sem nem fazer essa perguntinha, né? Pela experiência como praticante, como meditadores que somos, a gente vai ver isso pela experiência. Como eu falei, não se trata de botar um selo lá na coisa. O que eu sou? Eu sou o sol, eu sou isso, aquilo, outro. Minha mente é sagrada. Isso é conceito, gente, mas é viver essa experiência. Olha que maravilha a gente poder responder essas perguntas, né, que estão lá, né, na mente humana, sei lá quantos milhares de anos, a gente poder finalmente responder essas perguntas. Não é para o outro para dizer o que é, não. Porque a resposta é um pouco assim desoladora, né? Porque finalmente a gente não é nada, né? Essa é a resposta, né? O spoiler da fim da historinha. O que a gente é? Olha para o universo gigantesco do jeito que é. Que a gente é o quê aqui? Se tivesse alguém, né, tipo um ET lá no outro planeta, olhando a gente aqui, o pobrezinho, atormentado para lá e para cá, correndo para lá e para cá para juntar o dinheirinho, pagar a prestação do celular, mas não sei o quê. Olha que coisa boba isso. O camarada, se tiver um pouquinho mais de sabedoria, vai achar graça. Olha lá o pobrezinho, atormentado, para dar umas coisas bobas dessas. Gente, o quê? E aí, finalmente, a nossa mente é sagrada porque isso é destituída de características, conceitos, elaborações e tudo mais. Mas isso a gente vai ver com a prática, não é botar um selo em cima da coisa. Né?
E aí, na meditação, nos permitimos ver o que realmente acontece. Olha só, que coisa interessante, né? A meditação vai nos permitir ver a experiência tal como ela é, sem apego, sem aversão a nada. Olha que libertação isso, gente. O ensinamento do Buda é o ensinamento da liberdade. Imagina a gente aqui, diante de qualquer experiência, qualquer que seja, gente, que seja um prato de comida, que seja a contemplação do universo, sem apego e sem aversão. Olha que sucesso isso. E aí as 84 mil emoções perturbadoras decorrentes dela. Isso é liberdade. Não está maculado com nada. É o que temos para hoje. Está assim, está assim. Não está, não está. Pronto. Vida que segue. Toca o barco. Vamos embora, porque vem outras experiências, né? O fluxo é incessante, né? É a experiência imediata, né? Sem conceitos, sem julgamentos, abrindo espaços para questionamentos e descobertas. Olha que libertador isso. Você vai passar por essa experiência, né? Que é imediata, né? Porque não é lá do passado nem do futuro, é da agora, né? Mas liberta, né? Abrindo espaço para esses questionamentos e descobertas. Porque a nossa apreensão docêntrica ela é tão ceguinha, entendeu? Que a gente nem se permite aprender coisas com uma nova experiência. Descobrir novas coisas. Porque a gente está tão fechado, né, tão robusto ali na nossa apreensão docêntrica, que a gente não se permite ver uma experiência do modo dela aberta. Todas as experiências que a gente passa, né, porque a gente tem aqui o nosso corpo de experiência, que são os skandhas, com uma infinidade de possibilidades, do que quer que seja. A criatividade que vem com a nossa prática. É imensa, gente, é imensa, é imensa. A gente consegue ver as coisas de 1000 facetas, né? Ver qual é a faceta adequada para usar naquela determinada situação. É de uma liberdade, assim, fabulosa, né? Que a gente, né, no começo do caminho, não tem nem ideia disso, né? Desenvolver uma mente maleável, fresca, plena, pura, saudável, autêntica, generosa, espontânea. Olha só quantos benefícios da gente realmente praticar. Tanto no modo formal, quanto no nosso cotidiano, através das práticas das paramitas. Generosidade, paciência, ética, tão importante. Coragem para fazer a nossa prática. Meditação, sabedoria. Meditação é uma das paramitas. Mas e as outras? A quantas anda? A quantas anda a tua generosidade? A quantas anda sua paciência? A quantas anda sua ética? Ética, né? Fazer o que? Né? Praticar os atos positivos e evitar os atos negativos. A quantas anda sua prática das paramitas? Não é só meditar. Quanto que a gente coloca isso em relação a todos os seres, né? A gente, o que a gente vai ver, né? Essa nossa mente, ela morre, né? Morreria, né? Porque ela não morre, ela morreria se a gente tirasse todas as experiências dela. Porque o nosso corpo, né? Nossos skandhas aqui, né? Rupa, percepção, sensação, formação volitiva e consciência, é um corpo de experiência. Se a gente tivesse a experiência, tirasse a experiência, o skandha morreria. Né? Não morre porque, enfim, a experiência está aí, a gente está no campo de experiência, o nosso corpo é de experiência. Então, que a gente vai, como é que a gente vai transformar o nosso contato com a experiência, né? Sendo vigilante, atento, livre de pressupostos, preconceitos, estando consciente do que nós estamos pensando, falando e agindo.
É dessa maneira que nós vamos conquistar esse campo de mérito que é necessário para que a gente desenvolva e aprofunde cada vez a nossa prática. É uma ilusão das pessoas acharem que vão fazer uma meditação formal se não tiver a prática das paramitas. Tá? Elas são a base dessa história. Né? Sem generosidade não tem meditação. Tá? Não tem como. Então, a gente precisa realmente praticar as paramitas, todas elas. Né? Meditar é fazer as pazes, né, com o que se passa dentro de nós, né, sem julgamentos, a mente estável. Né? Então, olha só que coisa, né? A gente fazer as pazes com a nossa mente. Porque o quanto que a gente fica, né, nas maquinações da nossa mente, brigando com a gente mesmo, né? Vem lá o macaquinho louco das produções mentais, e a gente vai naquela confusão e questionando de uma coisa e de outro. Ai, olha só, porque eu senti raiva, porque sentir raiva não é bom. Ai, eu tenho que desenvolver a paciência, isso, aquilo outro. Ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Gente, vamos abrindo espaço, né, nessa mente, pacificando ela, pacificando, né, para que a gente tenha realmente a experiência da nossa vida, né, de uma forma, como já foi dito aqui, né, completamente liberta, né, completamente desprovida de todos os conceitos e preconceitos, todos os selos que a gente macula, todos os contatos que a gente quer, que seja com um outro ser humano ou que seja com um objeto qualquer. Isso aí só traz problema e complicação para a gente, né? E aí a gente volta para cá, né? O que é essa apreensão egocêntrica, né? Quem que constrói? Né? Como é que a gente construiu a nossa apreensão egocêntrica? Por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação. Através do nosso mundo turvo, confuso. E aí, nesse mundo confuso e turvo, nessas águas turvas, cada vez mais a gente vai consolidando a nossa apreensão egocêntrica. Então, o que a gente tem que fazer? Pacificar nossa mente para que essa água turva ela se deposite, né? Se sedimente. E aí a gente vai ver a água límpida, a nossa mente límpida. Já pensou isso? A gente fazer as pazes com a nossa mente. Isso não tem nada a ver com autoaceitação, né? Ah, porque eu sou assim. Não. Absolutamente não é isso. Porque tem muita gente que, eu sou assim. Eu sou assim, né? Pronto, aí já não tem mais muita esperança, não, né? Tem que praticar muito para sair desse casulozinho aí, né? É esse processo de alienação, né? Dessa mente dual na nossa relação com todo o universo, né? Todas as situações que aparecem, é que constroem um ego, né? E aí a coisa triste, né? Nós só aceitamos as experiências que confirmam aquilo que já pensamos, reforçando os conceitos, preconceitos e pressupostos. Isso é uma coisa triste, profundamente triste. Mas, né, é raro, mas acontece, da gente ver como é que a gente só aceita as coisas que confirmem a nossa apreensão egocêntrica. Eu já acho que a pessoa, quando ela percebe isso, já caminhou um bocadinho. Aí cada um de vocês, vejam aí nas suas vidinhas, né? Nós temos uma vidinha tão
curtinha, que pode chegar aí a 110, 120 anos, é uma vidinha, né, diante dessa grandeza desse universo, mas cada um de vocês aí veja, né, observem isso, né, o quanto que no nosso cotidiano a gente só confirma, né, só aceita aquilo que confirma a nossa crença. Isso é extremamente limitador. Né? A gente, quando caminha um pouquinho, né, na prática e consegue já desenvolver um amor, né, uma compaixão, a gente vê o estado lamentável das pessoas no samsara. E não é com arrogância, nem com prepotência, não. Tá? A gente vê realmente compassivamente a prisão absurda, né? Triste, lamentável, deplorável, que é a pessoa presa nos próprios conceitos dela, que não se abre para o novo, que não se abre para uma nova experiência, né? Vamos tentar. Essa semana eu tive uma oportunidade de ir numa oficina de massinha, negócio de EVA, para acompanhar lá a menininha que eu cuido. E aí a gente estava conversando, né? Tinham várias... Né? Foi lá os pais, ou enfim, os cuidadores das crianças e tal, estava lá. Aí uma menininha falou assim, ai, que horror, uma vizinha minha comeu abacate com sal. Eu falei, só toda uma cultura, abacate você pode comer com sal também. Ela falou, ai, que horror, abacate é uma fruta. Gente, a criança pequena, assim, 10 anos. Abacate é uma fruta, não põe sal. Ai. Gente, é uma criança falando isso, mas cada um aí pesquisa na sua vida o quanto que a gente acha que uma coisa não combina com a outra, né? Que aquilo é aquilo, né? Porque esse aqui é o processo, né, da construção da apreensão egocêntrica. A gente só vai confirmando. Aí, se a gente torce para um time de futebol, né, aí chega um outro lá que torce para o time contrário, né, aí chega um terceiro elemento ali, a gente vai rotular esse terceiro elemento aí, se ele confirmar que o seu time é o bacana e que o outro é um lixão. Não é assim? Se a pessoa pensar diferente, essa pessoa é esquisita, né? Isso aí eu não quero essa companhia, porque ele acha o contrário, acha que o meu time é ruim, ou então eu torço por um terceiro time de futebol que não tem nada a ver com a história. Mas, gente, isso aqui eu estou falando um exemplo assim, mais grosseiro, mas coloquem cada um de vocês em relação a toda a nossa vida aqui e, sobretudo, em relação à nossa abordagem do Santo Dharma. Isso é muito sutil, é muito sutil. Então, se a gente vem em busca de ter, sei lá, fama, né? Ainda que seja bem pequenininha, porque meditar está na moda, porque eu vou lá no centro budista, estou meditando. Não, não é isso. A gente está em busca de uma coisa, entendeu? Aí, se aquilo ali confirma, está tudo ótimo. Entendeu? Mas não é isso. O Dharma vai te virar do avesso. Entendeu? Vai te rasgar todo por dentro, você vai desconstruir tudo. Tudo que você achava de você já era. Entendeu? E a gente vê, né, alguns praticantes aqui que eu conheci, a pessoa há 20 anos atrás, quem era a pessoa, o que ela fazia, quais eram as escolhas dela, e quais são as escolhas que faz agora. É assim que a gente vai ver, né, o nosso progresso, né? Vendo assim, se a gente está realmente aberto para a experiência, essa palavra experiência foi o que eu mais falei aqui hoje, mas é isso, né? Ou se a gente está só buscando no universo coisinhas que confirmem o que a gente já acha, a partir da nossa pequenez da apreensão egocêntrica. Então, esse é o grande, né, movimento, né, de quem está começando o caminho. Então, vejam isso, né? Façam lá entre dois testemunhos, escolha o melhor, é o processo de autoanálise mesmo, e vendo se a gente não está buscando
no universo e no Dharma as coisas que confirmem. E não é isso que vai fazer. A gente vai rachar o meio. Entendeu? Para a gente descobrir o sol que a gente é. Mas precisa estar disposto, assim, olha, vamos lá, né? Sem medo, sem esperança, né? Vamos lá para ver o que acontece. E nós vamos encontrar realmente o Buda que a gente já é. E a gente precisa realmente se permitir ser o Buda que a gente já é desde os tempos sem princípio, com a nossa mente pura, imaculada, sagrada. Então, é isso, né? Então, é com essas palavras que a gente conclui aqui esse ensinamento que eu preparei para vocês, né? O que é o verdadeiro caminho do Dharma? Alguma pergunta, gente? Alguma coisa? A gente fez assim vários níveis do ensinamento, né? Então, cada um vai na medida da sua possibilidade. Anotaram as perguntinhas, né? Para fazer a autoanálise. Silêncio sepulcral, né? Eu estava falando que os skandhas sem experiência, eles expõem a dificuldade que às vezes a gente tem de desapegar de certos comportamentos, certas experiências. Será que tem a ver isso de esse medo da morte, assim, que o ego impõe, o medo da morte, o desespero de o ego sem aquela experiência ele morre. Será que essa dificuldade tem a ver com isso? Gente, quem está online aí, vocês conseguem ouvir? Eu não sei aqui. A pergunta com fone de ouvido, pelo menos eu consegui, bem baixinho. Tá. O Pedro perguntou se o ego ele morre pela experiência, se tem a ver com a morte, né? Mas o que é a morte, Pedro? É só mais uma experiência, né? Diante de milhares que a gente tem ao longo, né, desde os tempos sem começo. Mas, assim, ela morre pela experiência porque é um corpo de experiência, entendeu? Não tem como a água não ser molhada. O corpo é de experiência. Então, se não tiver a experiência, ela morre. É uma coisa assim, como é que a água pode não ser molhada? Entendeu? Então, a gente está com nossos skandhas aqui porque a brincadeira é essa mesmo. Entendeu? Se a gente tirasse, ele morreria, porque ele, entendeu? Ele é um corpo de experiência. Entendeu? Mas a morte é só mais uma, né? Tem tantas. Daí a gente teria que assim, refletir sobre aquele pensamento atribuído ao São Francisco de Assis, né? Que tem a oração que ele fala que é preciso morrer para alcançar a vida eterna, então a gente tem que permitir morrer, então é uma experiência. Exato. Não nesse sentido aí dele, porque eu não sou uma grande estudiosa de São Francisco de Assis, apesar de ter admiração pela vida dele, né? Enfim, uma pessoa que praticou o amor, né, no nível muito profundo, uma simplicidade, uma humildade muito grande. Mas é isso, gente, a gente só consegue ser o Buda que a gente é se a gente deixar, né, o ego morrer. Então, não tem libertação, né, dessa experiência dolorosa aqui, se não for pela renúncia ao ego, né, o aniquilamento mesmo do ego, que não é nenhuma tarefa difícil, não. É só a gente compreender a natureza, né, dele e let it go para ele também, deixar ele partir, né? E ninguém vai morrer por conta disso, é o contrário, é mais felicidade, mais liberdade que vem, né? É isso. Mais alguma coisa antes da gente dar nossa pequena pausa? Porque daqui a pouco voltaremos para fazer uma prática de meditação, fazer o nosso Chenenzi às 10h30. Então, vamos fazer a nossa dedicatória, né? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.